Fala galera do Movencast, tudo bem? No episódio de hoje nós vamos conversar com Marcos Inocêncio e com a participação do Rony Silva. Fala Marcos, tudo bem contigo aí? Prazer aí. Cara, obrigado. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês, dessa história enorme de vocês e, para mim, só engrandece estar aqui nesse trabalho de vocês. Legal. Obrigadão aí por aceitar o convite. O grande propósito aqui que a gente tem no Movencast é trazer experiências reais de pessoas que de fato fizeram transformações, que de fato fizeram empreendimentos, né, de resultado aí ao longo da carreira, para que possa servir de referência para a galera se inspirar. Então, acho que esse aí é o propósito aí Acho que é nesse sentido que nós vamos explorar aí nosso bate-papo de hoje. Bora, vamos lá explorar. Eu dei uma olhada, né? Eu não exploro demasiadamente, até para ter a surpresa, a gente ir discutindo aqui. E me chamou a atenção que você teve uma longa jornada, né, dentro da iPharma, e que me parece que é uma história não só grande e completa na questão do tempo, mas imagino também de oportunidades, de temáticas e de momentos de negócio, momentos da indústria. Como que você enxerga esse cenário todo em relação a essas temáticas aí? Realmente foi uma jornada bastante longa, né? Bastante edificante. Foram 24 anos, né, na companhia. E ela começou com um tom de empreendedorismo, né? Porque eu vinha de empresas, talvez as maiores que existem no Brasil, no mundo, como eu trabalhei na Andersen, trabalhei na General Motors, Chase, Monsanto, né? E estava no Carrefour, particularmente em Paris, num assignment que eu estava lá, e de repente me apareceu a iPharma no sentido de, pô, você não quer vir trabalhar com a gente? E foi bastante interessante, porque, pô, legal, o que tem, né? Qual que é a proposta? Estamos começando o negócio e estamos precisando de gente, você foi muito bem indicado, gostaria de contar com você. Pô, e quanto ganha? Aí, quando disseram o salário, era 30% a menos do que eu ganhava. E benefício? Não tem nenhum ainda, a gente só está começando. Onde fica? Em Barueri. Falei, eu tô em Paris, ganho 30% a mais, tem um monte de benefício. Será que esse cara tá... pegadinha? É pegadinha, né? É uma pegadinha, tem alguma câmera escondida, né? E falei, olha, pela racionalidade, talvez eu não devesse aceitar, mas tô sentindo que esse é meu momento, né, de mudança. Vou arrumar minhas malas aqui em Paris e vou para Barueri. Porque eu entendi que o mundo corporativo nas grandes, né, corporações, ela tem um script pronto na grande maioria das vezes, né? Você é mais um entre tantos, as empresas são enormes, né? E eu achei que estava na hora de eu ser mais protagonista, de eu poder ter mais participação ativa. E falei, de repente, essa é a minha oportunidade. E fui. E foi assim que eu comecei a jornada na iPharma, faturando 0, 3 colaboradores, além dos investidores. Literalmente sei lá, pós-concepção, a primeira ação que foi feita, você já estava no game. Já. Exatamente. O que a gente disse, cheguei aqui, era tudo mato, né? Era exatamente isso. Então, eu não tinha absolutamente nada, era uma construção do zero. Né? E a gente, nesses 24 anos, construiu muita coisa. A empresa foi várias nesses 24 anos. Né? Ela não foi uma empresa só nos 24 anos. Ela foi, sei lá, 5, 6, 7, 10 empresas diferentes, né? nesse mundo girando. Sim. Você comentou, e aí eu achei legal, né? Você falou assim, você falou da parte que você tinha experiência, né? Estava até atuando na parte do varejo, aí tinha a parte do sistema financeiro, produtos, bens de consumo, produção, enfim. E aí você comenta acho que da Arthur Andersen, né, que é basicamente, em geral, auditoria, consultoria, coisa do tipo. Quando você começa nessa jornada, ter passado por essa visão, você falou, eu estava numa alocação, era uma consultoria que você estava, né, em Firuel. Ter esse olhar consultivo, foi algo que te deixou mais tranquilo e falar assim, ok, acho que eu posso pegar essa bucha aí? Era incerto, né? Era muito incerto. Sempre né? né? Sim, total, né? Porque o mundo da consultoria te dá diversidade, te dá dinâmica, né? De você poder estar envolvido em diversos segmentos, trabalhos ao mesmo tempo e consecutivamente.
Então, essa mudança contínua de cliente, de oportunidades, de trabalho para desenvolver, ele acaba te dando uma bagagem muito grande. Né? E isso acaba te facilitando decisões. Então, é uma escola, né? Tanto em fundamentos técnicos, conhecimento, competências, como vivência. Então, sem dúvida, isso foi importante. Ter essa experiência, né, dentro da consultoria foi relevante. O legal é que quando você começou, quando você falou do... Pô, eu tava lá, tal, me ligaram. Aí você falou da região, né? É Barueri. Tá começando, então não sei dizer muito bem. Aí você falou, aí óbvio, você perguntou a grana, né? Tem que manter a vida. Mas eu achei legal que naturalmente você não citou cargo. E a pergunta é: tinha cargo lá ou você. Ok, põe um nome aí que você acha que é, porque na verdade a gente está fazendo mais coisa, enfim. Olha, não existia um cargo, existia uma atividade, né? Realmente a empresa não estava estruturada, não tinha nada, então não tinha venha a ser tal cargo em tal lugar. O que foi solicitado, o requerido era a gente precisa de alguém para planejar o nosso futuro, para Então, organizar e planejar. ou seja, o tema do gestão e Gestão, estratégia. gestão, estratégia e planejamento. Então, foi aí que eu vim, porque tinha empreendedores relevantes, com boa vivência, mas muito poucos gestores. Eles Sim. não eram exatamente Que gestores. são coisas totalmente diferentes. Né? Então, veio para complementar esse empreendedorismo a parte de planejar a estratégia, ver, né, para onde a gente vai e organizar. Na verdade, hoje é mais comum dizer isso, não naquela época, mas a gente dizia que precisava de alguém ambidestro. Sim. A gente precisa organizar aqui o hoje, mas precisamos pensar no amanhã. Era o run e o create the business ao mesmo tempo. Não era nem grow, né? Era create. Exatamente. E não era nem transforme, né? Era construir. Era construção. Era construção, porque não estava rodando ainda. Tanto é que depois que eu cheguei, até o primeiro faturamento, talvez levou uns 4, 5 anos. Era um sistema Bem sendo construção mesmo. Era uma rede sendo construída, né? Era uma reestruturação. Então, foi exatamente como a gente falou. Chegamos aqui, era tudo mato. Eu ia fazer essa pergunta. Quando que você enxergou a primeira versão da empresa funcionando? Foram 5 anos desde da inicialização. Isso. Agora, iniciar a operação, ou seja, começar a faturar e fazer dinheiro, ainda não significa o fim das expectativas, né? Só começa a ver se o planejamento está indo. A gente ainda está ali batalhando, né? Sim. Então, eu diria que levou uns 5 anos para dar essa cara, né? Para começar a operacionar conforme planejado, e levou aí mais uns 2 ou 3 depois para ter a ideia rodando, independente, totalmente livre. Quando a gente tive, né, passei por isso no caso da Movit, tipo, montar uma empresa, você tem várias incertezas, né? E nem sempre você tem aquela grana, por mais que você tenha algum tipo de investimento, às vezes tem uma grana, aí você fala, pô, o que eu vou fazer e tal, às vezes falta conhecimento, são muitas disciplinas, né, para você rodar uma empresa. Que estratégia que vocês usaram para fazer um complemento dessas competências ou desse momento? Como que foi se colocando no mercado com competição, com essa nova posição? Competências da corporação. Por exemplo, tem uma, sei lá, logística. Pô, não sei logística, como que eu faço? Cara, assim, a iPharma, quando começou, era um trabalho bastante inovador, bastante novo, né, que ele não existia. Então, você conectar farmácias online e real time, né, para que possa operar na gestão de assistência farmacêutica. Quando você chegava na farmácia, quando você chegava na indústria farmacêutica, todo mundo... O que vocês estão falando? Para que isso, né? Então, o fato de você ter que explicar o que você faz, a dizer o que você faz, a gente sempre diz, trabalhamos no PBM, né? Pharmacy Benefit Management, mas assim, não era suficiente para explicar o que você fazia. Então, as competências precisaram ser desenvolvidas todas na sua integridade, porque ninguém sabia o que acontecia. Então, requer uma história que seja fundamentada, que seja renovada conforme o mundo dinâmico hoje em dia, para que a gente possa estabelecer as coisas, né? Então, isso foi acontecendo, né? E a gente foi se adaptando conforme as necessidades até a companhia conseguir. E nesse launch, vocês fizeram tudo interno ou vocês fizeram parcerias, trouxeram empresas parceiras? Como que Não, foi 100% in-house.
Foi uma construção Foi uma 100%. construção 100% in-house do que a gente fazia. E a gente tinha essa prática de trabalhar in-house. Eventualmente tinha uma força, uma ajuda ou outra, mas usualmente era bastante in-house. E dentro disso, a gente desenvolveu, operou, construiu tudo esse novo, né, nesse ecossistema, que era a construção de um ecossistema. Era uma atividade em que você está no centro, e você está conectado à indústria farmacêutica, ao varejo farmacêutico, aos sponsors dos programas e aos beneficiários, que são os usuários. Para quem está em casa e não está acostumado com essa questão de um ecossistema, você descreveu, mas deixa eu ver se eu entendi. Vocês tinham um negócio, uma oferta de um serviço, e vários interessados em volta, e vocês conectavam isso de dentro das ofertas. Isso, era. E aí, você falou alguns usuários farmacêuticos, no caso, né, que mais, quais eram os outros que você citou? Indústria farmacêutica, varejo farmacêutico, A indústria, sponsors, que são os donos dos programas, e os beneficiários. Ou seja, no mínimo 4 grandes personas aí que tinham que interagir para fazer isso tudo acontecer. E você é uma plataforma online, real-time, conectado a todo esse ecossistema, né, gerindo esse contexto. Ah, que interessante, tá? E deixa eu ver se eu estou entendendo ou se eu estou viajando. Você está dizendo que mais ou menos há 20 e poucos anos atrás, vocês começaram a implementar coisas que nos livros de atualmente Exatamente. dizem que precisa ser feito. Da onde saíram esses insights? Ou, na verdade, não era um insight, era o que e que hoje chamam de alguma coisa. Que é legal, né? O que você achou dessa... Não, é algo assim, que pensando isso há 24 anos atrás, é algo realmente visionário. Como é que eu vou conectar, criar esse conceito de ecossistema é relativamente recente. Então, da onde surgiu realmente essas ideias? E aí eu vou puxar depois o gancho para depois da sua resposta para você citou do profissional midestre aí. A gente vai entrar nessa... Quem era o Marcos nesse momento ali que numa empresa no início é muito tática padaria, né? A gente ataca em massa e defende em bolo, parece futebol de criança. Mas vamos primeiro no ecossistema. Da onde surgiu isso, essas conexões, essa ideia de conectar? Essa ideia de conexão do ecossistema nesse mundo farmacêutico é uma ideia que se originou nos Estados Unidos. E acontece bastante lá, onde existe a saúde privada, né? Diferente da Europa, que ela é toda governamental. Então, existia algum conceito assim, e a ideia veio de lá, e aí precisou, sim, ser tropicalizada, como a grande maioria das coisas. Então, esse insight veio de lá, né? Agora, a tropicalização, o tempo para colocar isso em pé, que não foi tão simples assim, aí foram das competências locais para poder... E vocês lidaram muito com questão de regulamentação? Sim, a regulamentação, como a gente não era o vendedor, a gente é o gestor disso tudo, então eu não estava exatamente condicionado, né, à regulamentação, mas a gente também não pode ter atividades que ferem a regulamentação, embora não seja responsável. Então, sim, precisava observar a regulamentação, assim como a regulamentação fiscal, né, para dispensar esses medicamentos e dentro das normas reguladas, né. Então, isso sim, foi extremamente necessário, né? O ambidestro em que você diz que a gente era, é assim, eu acho que quando você está numa startup, a gente nem falava startup naquele tempo ainda, mas quando a gente estava numa startup, a gente é meio que tudo, né? Então, as competências são requeridas para tudo. Eu entrei com planejamento e tal, mas eu tive que trabalhar na estrutura de logística desses medicamentos, como repor as farmácias, como obter na indústria farmacêutica e levar até... Como que a gente vai reestruturar ou estruturar esse sistema para que isso aconteça? Como é que a gente trata os reembolsos desse ecossistema todo? E teve clientes que eu praticamente vendi, fui pós-venda. RH, né? Contratar. Jurídico. A gente acaba se envolvendo. Acho que isso é natural dentro de uma startup, né? As pessoas se envolvem dentro das áreas que a gente atua. Esse perfil é o Modesto que fala isso? Esse perfil... porque eu não sou muito bom desses termos aí. Mas esse perfil, né? Mais generalista, vamos chamar considerando isso que você está comentando, você acha que é o que as empresas hoje buscam nos profissionais aí de liderança? Eu acho. Eu acho que a ambidestria é muito importante, muito relevante neste mundo atual, porque a roda está girando e ela não pode parar.
né? O que está acontecendo, ele precisa continuar acontecendo. Ao mesmo tempo em que eu preciso inovar, porque se eu não inovo, eu fico para trás, né? Existe... A única forma hoje de você evoluir é você crescer, né? E para crescer, você precisa inovar. Se você não inova, se você não tem uma abordagem prospectiva do futuro, né? Para ter essa abordagem prospectiva e não simplesmente aceitar o futuro que o mundo te coloca, mas se você precisar ser prospectivo, você precisa pensar no amanhã. Ao mesmo tempo que eu não posso perder o hoje. Então, eu preciso fazer o hoje rodar, preciso garantir o pão aqui do hoje, né? Não posso perder a mão sem deixar de pensar que eu preciso ser prospectivo, né? Então, ter essas duas coisas ao mesmo tempo, entendo essencial e acho que sim, que é o que o mercado busca hoje nas competências de um profissional. Legal, porque até olhando sua passagem aqui, estou olhando a minha colinha, você entrou como planejamento, ou seja, eu estou começando a olhar lá para frente. Mas você também foi CEO, operações, você também passou como CFO. Isso. Acho que uma vez que eu visitei a Pharma, até um pouco de CIO você estava atacando ali também. Já foi. Foi também. Então, como que essa... Como foi para você ser esses múltiplos marcos dentro da empresa, assim? Como é que foi essa construção desse conhecimento? E é aquilo, né? Você acabou virando um grande gestor e aí a gente vai entrar daqui a pouco no aspecto de liderança, porque as pessoas olhavam para você, olham ainda, claro, como uma grande referência lá dentro. Como foi essa construção ali de como o Marcos que chegou como planejamento e em 24 anos passou por todas essas áreas e virou o VP ali? Cara, isso é desafiador e ao mesmo tempo motivador, né? O fato da gente ficar tanto tempo numa organização, a gente tem que ter itens de motivação, né? E a motivação, normalmente as pessoas acham que você precisa motivar seu time, mas eu acho que a motivação é de cada um. Então, cada vez que vinha um desafio desse, uma oportunidade de desenvolver e construir uma área, né? Ou reformular uma área, ou construir, enfim, dependendo do momento, isso é motivação inteira, entendeu? Você fala, pô, vou debruçar aqui, vamos para cima e vamos reconstruir isso. É onde você aceita 30% a menos do salário. Né? mas você sabia que existe aquela minha primeira pergunta do lance da consultoria, é porque esse perfil, que é o da transformação, o Ambidesce, sei lá o nome que vão dar e qual que é o nome que eu dar pela frente, é aquele que faz a empresa se adaptar e sobreviver. Total. Pô, aí o Gartner é o Run, Grow e Transforma. O empreendedor mano, faz aí que a gente precisa. Outro lugar fala de outro jeito. E para quem tem o DNA de empreendedor, cara, isso aí é o mar da felicidade, né? O mundo gira e se você não se adaptar, você tá morto. Né? Até porque se você ficar fazendo igual lá, podia dar um BO, né? Isso, a gente adora falar em focar em dor, né, do cliente e tal, só que a dor do cliente, ela não é estática. Você faz o curativo daquela dor e aparece outra, e vem outra, e vem outra, e a gente precisa estar se inovando. Não adianta eu transformar, resolver aquela dor, sendo que daqui a pouco a dor é outra, e aí eu preciso de competência para aquela dor também. Então, essa adaptação é essencial, ela é fundamental, caso contrário, você morre, você não cresce. Você né, então você era vamos dizer assim, acho que não no termo talvez legal, mas assim no termo prático, você foi um co-founder de uma empresa aí, né? Você estava lá desde que começou, sim. Né? Agora, isso talvez denota uma questão de empreendedorismo. Como que você tem esse ímpeto? Você já teve experiências de empreender? Como que tá? Isso é algo que vai vir proximamente aí na sua carreira? Como você se enxerga nesse mundo pós-mercado corporativo e farma, vamos dizer assim? Sim, acho que você está correto. Acho que essa veia empreendedorismo, de empreender, ela nasceu até quando eu aceitei ganhar menos e sair da Europa para vir para cá para trabalhar nisso. Cara, não tem como dizer o contrário, né? Isso realmente me encheu, né? Me motivou em entender que chegou a hora que talvez seja o momento do meu próprio empreendedorismo, né? Assim, entra vários conceitos aqui dentro, mas um deles é assim, chegou o momento em que eu olho para mim e falo,
cara, o que me trouxe até os 50 não vai me levar até os 70. E para isso eu preciso me recriar. Eu preciso... Não é tempo de recreação, é tempo de recriação, né? E dentro desse contexto, o que vai me levar até os 70? E aí, dentro desse contexto, eu acho que tem algumas linhas que eu acho que vai me levar até os 70, que eu estou trabalhando nela, mas uma delas é ser o empreendedor do meu próprio negócio. Então, eu sou co-founder, ao pé da letra, estou começando a atuar como managing partner, um nome que eu estou dando aqui, de uma startup que a gente acabou de montar, né, que é a People. A People é uma empresa que vem para ser gestora flexível de benefícios. E a gente começa a atuar dentro disso. Esse mundo relacionado ao mundo HR, ele... Acho que foi em 2018 ou 2019, o Gartner fez uma grande pesquisa, ele apresentou o que era de desafio que tinha pela frente. Aí era muito discrepante dois temas. Era o transformação digital, junto com escassez de mão de obra qualificação e disponibilidade de profissionais. Aí a People está dentro desse grande guarda-chuva, né? O que seria essa questão dos benefícios? Qual que é a sacada aí que vocês vão buscar nesse tema? O que a gente busca na People nesse mundo que a gente diz de adaptação, né, de continuidade, de movimento, né, a People é um movimento. É um movimento em direção ao futuro do trabalho. Né? O futuro do trabalho tão dito, as empresas precisam se adaptar ao futuro do trabalho. Depois da pandemia, então, as coisas aconteceram, né, de forma rápida. Em 19 já era uma dor e uma necessidade. Teve a pandemia. Que consolidou isso. Então, o que acontece? A gente entende que a nova geração ela é muito mais empoderada. Ela quer o bem-estar na própria mão, antes de mais nada. Isso é uma forma de atração, é uma forma de retenção do futuro do trabalho. Então, a gente vem com uma gestão flexível de benefícios, onde ela, acima de tudo, coloca a democratização do benefício. Então, a gente entende que não é mais o RH que deve arbitrar o bem-estar dos colaboradores. Os colaboradores devem estar empoderados suficientemente a fim de selecionar o seu próprio bem-estar. Então, eu tenho um rol de benefícios em que eu não defino quem vai para quê. Esse rol de benefícios fica aberto no marketplace de benefícios, vamos dizer assim, onde cada beneficiário ou cada colaborador entra lá e escolhe o seu próprio benefício de forma flexível. Então, ele sabe o que é bom para ele. Não sou eu. O que é bom para mim não é bom para o outro, não é bom para outro colega. Então, cada um sabe. Então, cada um entra nesse marketplace. Em vez de eu definir os benefícios, eu defino uma moeda, estalecas, vamos falar assim, do PBB. Então, tosse o seu número de estalecas, entra lá e com essas suas estalecas você compra o benefício que você quiser, o que te dá bem-estar. E aí eu tenho aniversários, semestral, anual, enfim, e se você se arrepender ou o seu mundo mudar, você tem a oportunidade de refazer anualmente o que é. Então, eu não falo para um colaborador, olha, você, diretor, tem plano de saúde nível ouro. Não é assim. Ouro é desde que seus pontos possam comprar o nível ouro, você compra os pontos nível ouro. Ou não compra se Ou não quiser. Compra, como a gente teve um caso há pouco tempo que eu vi lá, em que a pessoa disse, olha, eu já sou dependente do meu marido, eu não preciso de plano de saúde. Para que a empresa gasta dinheiro com o meu plano de saúde que eu não preciso? Prefiro um carro alugado. Sinta-se livre. Entendeu? Então, isso é uma forma... Isso é uma inteligência de negócio, né? Até. É isso que a gente espera, que a gente espera prosperar dentro desse... Por isso que eu digo futuro, né? Adaptação ao futuro do trabalho. Né? É a democratização, é o empoderamento, e a gente acha que isso tem retenção, tem atração. Eu ia falar, pode até trabalhar, às vezes, a gamificação dentro da empresa com esses pontos. Total. Por que não? Né? Tem os pontos ali que já seria, ao invés do RH arbitrar, já é aquele pacote que todo colaborador tem direito, mas como mais ele pode ganhar pontos ali para ter algum benefício em retorno? Então, que eu tenho mais pontos e posso usar para dentro dos meus benefícios, sim.
é uma ideia em movimento de Legal. que a gente possa incorporar isso. No momento que a performance, né, o engajamento com a empresa é tão importante, isso daí são fatores, né, que pode ajudar ainda mais no Brasil, que nem sempre você reconhecer financeiramente é fácil. Nesses modelos entra como benefício, o tributo você põe, vamos dizer assim, 100% na mão do colaborador, né? Entre aspas. Está na mão dele. Não 50%. Se eu acredito e confio que eu contrato bem, que eu tenho talentos, eu não tenho por que temer o empoderamento do colaborador. Eu não tenho por que temer as escolhas que ele faz. Já me perguntaram isso. Mas se o cara escolher errado. Cara, se escolher errado... E o cara mesmo não sabe o que ele precisa. Né? Esse empoderamento que você comenta, dá para ver eu falo aqui, galera, né? Até a nomenclatura, né? No passado era departamento pessoal, aí virou RH, aí virou diretoria de gente e gestão, e agora é a área de pessoas. Isso. E eu acho que daqui a pouco vem algum nome. Vem algum nome mais inclusive mais alinhado com esse propósito, esse contexto do tipo... área de... Pode ser experiência do colaborador. Bem-estar do colaborador. Bem-estar do colaborador. Bem-estar. Porque olha... porque hoje o bem-estar é uma temática, né? Mas olha como... O meu primeiro contrato foi num departamento pessoal, né? Quando eu assinei a carteira, tinha a plaquinha lá. DP. E aí vai mudando. Então eu concordo com você que vai ter muita ebulição ainda. Assim, a gente escuta muito falar em customer experience, né? Que a gente precisa realmente focar na experiência do consumidor, do colaborador, enfim, acho que ninguém tem dúvida disso. Mas espera aí, eu também preciso da experiência do meu colaborador. Sim. A boa experiência do meu colaborador. E por que eu preciso de uma boa experiência do colaborador? Porque eu preciso de customer experience. Exato. Né? Tá alinhado, né? Totalmente alinhado. Existe correlação, vamos dizer assim. Então, eu preciso, porque o colaborador com uma boa experiência, o employee experience, people experience, então o colaborador, as pessoas com uma boa experiência, te gera mais engajamento, te gera mais potencial para atender a experiência do seu cliente. Então, vem esse conceito de experiência do colaborador, tem que estar integrado, a gente entende assim. Tem que estar integrado, e para isso ele precisa estar empoderado, para isso ele tem que ter bem-estar, né? E aí vai refletir em engajamento, em melhor atendimento do cliente. Acho que as coisas são dentro desse universo, e eu acho até de outros, qual que é o impacto da tecnologia, inteligência artificial, analytics, como que vocês estão olhando, o que você enxerga, né? Acho que não só pela questão do negócio da People, que é nobre e desejo toda a prosperidade, mas também a questão, assim, acho que outras pessoas que estão ou no trabalho mesmo, empreendendo dentro do local da empresa onde elas trabalham, ou pensando em abrir seu negócio, qual que é o impacto de tecnologia, data analytics, IA que você percebe? Que importância você daria para essa temática dentro de um planejamento? 100%. Né? A partir do momento em que a gente está personalizando as experiências, né? Porque a gente está dizendo, existe uma personalização das experiências, porque a experiência não é igual para todas. A gente está empoderando, colocando bem-estar, a gente está personalizando as experiências. Personalizar as experiências me exige tecnologia para isso, já que não é mais padrão. Né? Então, eu ter uma plataforma, eu ter mecanismos e que possa alimentar tudo isso, o que gera isso tudo são informações que vão para a folha de pagamento, que vão para os benefícios. Então, se eu não tiver esse trabalho, essa plataforma, essa tecnologia para poder atuar na personalização e que essas personalizações possam estar integralmente conectadas ao mundo da folha de pagamento, dos benefícios e tudo mais, eu não vou conseguir fluir, né? Data Analytics é essencial porque eu preciso saber se está dando resultado. Eu preciso saber como eu vou atuar, né, dentro das informações colhidas. Né? Então, eu preciso entender os insights que isso está gerando para que eu possa, na verdade, entender a descrição do que está acontecendo para gerar insights. Né? E com esses insights, eu poder prescrever o melhor caminho para a experiência dos colaboradores. O que seria o prescrever? Prescrever é, mediante um insight que eu estou identificando, o que eu devo fazer. Já diz especificamente, sim, faça isso. Está acontecendo isso, então precisamos fazer isso. O que adianta eu ter um insight se eu não tiver a prescrição do que eu preciso fazer? Então, o Data Analytics entra nisso integralmente.
E por que o AI é importante neste contexto? O AI é importante que eu preciso suportar e apoiar os colaboradores nas decisões deles. Então, a partir dos dados e do contexto que isso gera, eu posso levar AI para que eu apoie na decisão. Tipo, uma pessoa com a sua idade, no seu patamar, no seu perfil, mais ou menos trabalha mais ou menos assim, escolhe, tem um bem-estar assim. Então, eu posso sugerir bem-estar, né, e não arbitrar, mas eu posso sugerir, baseado nos dados, o que seria mais interessante para a experiência de um colaborador com aquele perfil, né? Como é que com aquele persona, qual a experiência mais adequada, e é uma sugestão e não uma imposição, não uma... Esse lance da sugestão acho que é tão importante, por exemplo, aqui na empresa mesmo, a gente, não sei o que, tal, benefícios, enfim, sempre é uma temática sempre presente, importante, né? Vamos fazer o Gym Pass. Aí a gente fez o Gym Pass. Passou 6 meses, não tinha 4 pessoas usando. E aí a gente cancelou o Gym Pass. Aí, não sei o que. Aí, putz, cara, a Lura lá fez todo o marketing dela e tal. A Lura, tá, botamos a Lura pra todo mundo. Cara, a galera não fazia o curso. Então aí a gente chegou num ponto de falar assim, ok, cara, vamos... O que você quer? O que é? Aí a gente acho que é uma dúvida, né? E por isso que é legal esse tema que você está atuando. Ok, temos que achar algum parceiro que maximize essa potência, porque o investimento vai ocorrer, né? Não tem como ocorrer, que senão você perde aquela vantagem competitiva. Agora, que a pessoa possa escolher, né? Então, acho que tá na mão dele. E num mercado gigante como o Brasil, né? Que tem... Né? A gente não precisa detalhar, até para não fazer propaganda dos seus concorrentes, mas hoje tem 5, 6 empresas que fazem isso, mas não se consolidaram ainda como as... E tem briga aí, né? Porque aí o cara tem um, o outro não tem outro, eu quase acho que tem uma camada acima dessa turma toda aí. O que acontece é que sempre que tem mudanças e novos momentos, existem resistências. Normal, né? Faz parte. Elas acontecem, as pessoas não aceitam tão prontamente. O colaborador tem certeza que quer isso, né? Os RHs ainda estão entendendo as modificações, e é perfeitamente entendível, mas tem coisas que a gente não tem como lutar contra, não tem como lutar contra o futuro do trabalho. Não dá para dizer que essa nova geração não é empoderada e trata as coisas dessa forma, que ela quer o bem-estar cada vez mais valorizado. Não tem como dizer que isso não é verdade, que não vai acontecer. Então, isso a gente viu, lembra do Uber, que os taxistas não queriam Uber? Não tem como, é igual o carteiro lutar contra o e-mail. Acho que sim. Boa analogia. Não, né? Certamente você passou, né? Uma das coisas que você faz em qualquer transformação é fazer a gestão da mudança organizacional, né? Que era o GMO. É inevitável, né? Mas aí tudo se adapta, né? Bem interessante seu ponto de vista. Saindo um pouco do futuro, mas indo numa linha de amplo espectro. Poxa, o Brasil tem muitos desafios aí, não são poucos, não. E quando a gente olha, pelo menos um trabalho consultivo que você fazia, né, como trabalho mesmo, e depois, ao longo da jornada, você acha que na perspectiva de governança, de mindset de empresas com governança, e não só financeira, mas pensamento de governança, você acha que o Brasil está preparado? As lideranças nas empresas entendem a importância de ter uma governança corporativa e não só para, enfim, quesitos regulamentares? Eu acho que as grandes empresas, sim. Né? As multinacionais, com certeza, as maiores, sim. Isso é um fator relevante e precisa ser cumprido. As empresas precisam de governança. Aliás, a exigência do mercado é você ter governança. Só que o grande mercado brasileiro é composto por empresas menores, por empreendedorismo. Essas gigantes são 500 empresas que estão entre milhões. Essas estão, as demais não. E eu acho que não é uma questão de consciência ou de entender que isso é requerido, é uma questão, inclusive, financeira. Porque a governança custa dinheiro. Sim. Ela é um enabler, ela não gera, né? Ela não é geradora. Né? Ela consome. E o seu cliente não vai te pagar mais porque agora você é mais seguro, por exemplo. Mas você precisa ser mais seguro para manter seu cliente. Para ter vitalidade. Então, eu acho que ainda existe esse conflito. É nessa linha que eu fiz a pergunta, entendeu? Existe esse conflito. É um gestor que não tenha, talvez, tanta experiência, conhecimento de planejamento, às vezes ele vai pensar no quantos a pagar e receber e não na governança financeira.
vai pensar na otimização do processo e não na governança do processo. Isso. Por isso que eu É cada vez mais requerido no mercado. eu sinto que isso pode ser a causa de muitas falências assim no mercado, não sei. Por isso que eu já gosto. Mas o cara às vezes fica entre a cruz e a espada, né? Porque o cara não tem o caixa suficiente para poder fazer essa expansão, enquanto o mercado requer. E aí o cara, e aí, o que eu faço agora, né? Então, eu acho que existe a consciência, sim, eu acho que existe a preparação, mas ainda existe esse lado financeiro para poder suportar tudo isso. Porque assim, eu não cheguei a ver assim no seu perfil se tem essa experiência não, né? Essa linha. Mas assim, a gente vê muito forte a galera fazendo formação de governança, questões de conselho e tudo mais, que basicamente é isso, né? Enfim, o que você joga essa praia? Você já foi conselheiro de alguma empresa? Como que você balançando a cabeça, como que você ajudava essas empresas nessa questão da governança? Eu tenho me dedicado a governança nesse sentido, a ser conselheiro, inclusive. Eu atuei no Board Academy como certificação e ocupo hoje uma cadeira de pessoas lá no comitê de conselheiros, né, no assunto pessoas atualmente. Tenho atuado como conselheiro voluntário, vamos dizer assim, pro bono. Então eu atuo no ASA, Associação Santo Agostinho, que cuida quase de 1.000 crianças, né? Que legal, cara. Conta mais aí. Então me dedico a isso bastante e dá trabalho, tá? Não é uma coisa simples. Sim, claro. Sim, Até porque essas ONGs, elas não têm tanto recurso para poder atuar em todas as frentes, então ela usa o conselheiro realmente para atuar nisso. Então, eu sou o conselho. Lá, eu, na verdade, sou conselho de administração. Você é do conselho de administração da ASA, né? Aliás, hoje mesmo chegou para eu assinar lá a ficha limpa e tal, porque como é vinculado ao Estado, à Prefeitura, vem recurso, precisa ter ficha limpa e tal. Então, eu tenho atuado nesse sentido, buscando governança nisso. Eu sou conselheiro também de administração, depois eu sou conselheiro fiscal da EDS, que é os Pensionários da Saúde, em que cuida dos índios na Amazônia. É um trabalho assim maravilhoso, assim como o da ASA. Então, está vinculado a essas atividades, poder levar a governança a essas empresas que praticam bem, na verdade, assim, ajudar quem faz o bem ou cuidar de quem cuida. Sim, você está impactando quem impacta. Você não precisa estar lá, mas exatamente, todo o seu conhecimento está sendo aportado. Parabéns, cara. Muito legal. Obrigado. Então, tenho atuado nisso, dessa forma, e conselho. Aliás, acabei de fechar um conselho novo, começo daqui 2 semanas, numa empresa de turismo. Então, vou atuar também como conselho consultivo, no caso. Então, esse lado da governança, do conselho, é algo que faz parte dessa minha nova vida, né? De atuar um pouco assim, e tratando isso lado a lado com o empreendedorismo da People. Eu vou fazer uma pergunta para você. Ela não é agressiva, não, é mais de reflexão mesmo. E você é o exemplo que está dentro de uma parte da mostra para mim que eu acho que faz bastante sentido, né? Você é um empreendedor e um conselheiro. A pergunta é, não tem muito conselheiro e pouco empreendedor no país? Eu acho que não tem muito conselheiro, eu acho que tem muita gente querendo ser conselheiro, né? Então, você vê hoje escolas, o cara acha que vai lá, se certifica e é um conselheiro que vai mandar o currículo e vai ser aceito. Eu acho que as coisas não funcionam bem assim. Enfim, perfeito. Não, né? Então, eu acho que não tem tanto conselheiro, mas existe uma vontade de muita gente querendo ser conselheiro, né? E ser conselheiro é uma responsabilidade muito grande, né? Em todos os sentidos, inclusive na responsabilidade que você tem legal, né? Você ser conselheiro de administração, você responde com sangue. Sim. Né? Dependendo do que acontecer. Eu mesmo até recusei algumas propostas com medo. Achei que era muito arriscado. As pessoas antes de buscar, né, um curso, um aprimoramento, como por exemplo, né, do Board Academy que você falou, você acha que elas têm essa percepção? Eu acho que não. Eu acho que a maioria delas, acho que algumas sim, mas eu acho que a grande maioria talvez não. Eu acho que eles vão atrás
de um sonho. Eles vão atrás do que pode ser uma oportunidade. Sim. É que eu falo isso porque, né? É que, obrigado por ter entendido minha pergunta, longe de... É porque, assim, às vezes o mercado está tão necessitado de pessoas que têm domínio, conhecimento, e às vezes eu fico triste porque o mercado às vezes seleciona por idade e muita gente boa acaba não tendo as oportunidades. Aí tentam buscar um lance do conselheiro por causa da experiência de tempo. Isso. Mas que eles não têm um conhecimento para ser conselheiro numa empresa. Isso. E aí cria um sonho distante da realidade, entendeu? E aí eu acho que ao longo do tempo, né, e é importante o trabalho do Board Academy, eu acho que tem outras empresas que estão fazendo isso, porque senão vai desmoralizar, não é longo não, em 10 anos você vai falar, para que conselheiro, para que o cara vem aqui numa jornada, entendeu? Por isso que eu fiz essa pergunta. Porque eu já vejo isso acontecer, entendeu? Que é competência, né? Tem que ser forte, não é simplesmente um certificado e meia dúzia de aulas que vai te dar essa competência. Te dá um direcionamento, te dá uma ideia. 24, em áreas diz o diferentes. cara, fucking years, né? Comeu pão de tudo que é canto. Essa experiência, essa diversidade de competências é algo que realmente que faz diferença, em especial se já foi CFO, né? CFO, metade do assunto de conselho vem de quem foi CFO, né? Sim. Então, isso ajuda. Agora, sim, eu acho que muitas pessoas não têm todas as competências por falta de oportunidade, enfim, não passou por isso na vida. Então, é mais difícil, mas ela pode desenvolver. E aí, levando para o outro lado, uma pessoa jovem, sem experiência, mas com certos atributos... vou mudar a pergunta. Eu já vou só explorar mais um pouquinho nessa parte de conceito, porque acho que é uma coisa que empresários, né, procuram isso, né? E nem que seja Às vezes, tua construção é assim, ó, o empresário brasileiro precisa de muita ajuda. Normalmente ele tem uma ideia, tem uma grana sacada, mas ele foi, vou dar um exemplo simples. O cara é um bom marceneiro, ele sabe fazer uma marcenaria. Só que o cara não sabe fazer a gestão financeira, o cara não sabe fazer marketing, ele não sabe contratar, ele não sabe logística, ele não sabe atendimento. Na verdade, ele só sabe serrar. Né? Estou jogando o trabalho mais simplificado. Isso acontece em toda... Enfim, em algum momento, toda empresa passa por isso. Aí, assim, esse trabalho consultivo, esse trabalho... Não obrigatoriamente de um board de conselho, mas esse trabalho consultivo é uma baita oportunidade para o profissional que talvez está com mais experiência, com mais idade, mas que não conseguiu, talvez, ser membro do conselho. Assim, eu acho que um conselho de administração ele é muito específico, né? Ele delibera, ele é mais específico mesmo. Sim. Né? É bem centrado, então são competências bem definidas. Não é da opinião, né? Não é achismo, né? É porrada. Mas existe o lado do conselho consultivo que dá muita oportunidade. Sim. Né? Legal. Então, como chama? É conselho de administração. Aí é um caminho. Aí tem o conselho consultivo. Que é esse que eu tentei formar a palavra, mas não sabia como que é. O conselho consultivo, ele tem bastante oportunidade e eu acho que as corporações devem ter seus conselheiros corporativos dentro do que é requerido. Então, no exemplo que você deu, eu tenho uma corporação que eu preciso de alguém que saiba serrar. Então, por que não ter um conselheiro consultivo que saiba serrar e possa me dar as direções? Esse mundo do digital hoje em dia, não é todo mundo que consegue ter, porque são faculdades, são áreas, marketing, Então, eu até estive no distrito falando sobre como formar conselho estratégico esses dias, né? Então, é exatamente isso. Eu acho que as corporações, as startups, enfim, a empresa que for... Ter conselhos consultivos dentro do que ela está precisando é uma forma de você trazer competência para a sua corporação, né, específica do que você precisa. Sem correr tanto risco de contratar uma pessoa errada, que é o que o empresário brasileiro não tem grana. E aí entra ainda um outro assunto que eu gosto muito. Então, fala aí pra gente, tá? Qual que é esse assunto aí? É um assunto que é o vou chamar de C-Level, mas pode ter outros níveis, que é o C-Level as a Service. Ok. Né? Conta aí pra gente. Então, o conselheiro é aquele que vem lá, tal, para ser seu conselheiro de verdade, mas não é um cara que põe a mão na massa, né? Ele entra com a mão limpa e sai com a mão limpa. Isso, mas se eu precisar de alguém que precisa estar um pouco mais, eu estou precisando de mais mão de obra no sentido de gastar as mangas, execução. né? Por que não trazer um C-Level as a Service?
né? Aquele que tem uma vivência, que tem experiência e que eu posso fracionar o trabalho dessa pessoa e trazer um pedaço dele para mim. E essa é a grande vantagem. Você não precisa, pô, vai contratar, se eu vou contratar um profissional, Sob demanda. 50 pau, puta, não vai conseguir. Agora, Mas eu posso... X horas na eu semana. vou trazer 50 pau, mas um cara, sei lá, não tão experiente. Mas eu tô chutando o número Sim, aqui, mas eu uma vou fração trazer disso. por 25 um cara super experiente que eu consigo ir pondo, né? Tem vivência que eu consigo ir entrega o pontualmente. triplo. E por que não aloco aqui um as a service que vai me trazer, sei lá, 2 dias por semana, coloco o cara aqui dentro, vai ser mais barato, porque eu estou contratando uma fração daquela pessoa, eu estou trazendo, e a fração dessa pessoa me traz vivência, me traz experiência. Né? Então, eu entendo que é diferente do conselho, né? O conselho está ali, né, para estar do seu lado, falar no seu ouvido, ver o que está acontecendo, entender, diferente do consultivo, né? Eu tô falando. Sim. Diferentemente do as a service, em que pode sim debruçar, trabalhar em projetos específicos, em reformas, em reestruturações, em modelos. É uma forma de eu trazer experiência dentro da corporação. Isso acaba sendo uma oportunidade até, quando a gente estava falando aqui de empreendedorismo, a gente saindo dessas 500 maiores empresas que a gente brincou aqui, essas grandes corporações, porque aquilo até puxando o gancho que o Gaúcho falou. Eu sou um excelente cozinheiro, montei um restaurante. Como é que eu topo um ótimo, adoro gastronomia. Eu ia falar, eu vi um post seu lá no... É Le Cordon Bleu, né, que fala? Pronunciei certo? Verdade. O cara ficou em Paris. Como é que fala aí? Como é que fala? Le Cordon Bleu? Le Cordon Bleu. Ó, o seu ataque é diferente. Mas, então, essa oportunidade de eu trazer como o conselho... Conselho consultivo ainda é muito isso que você falou, né? Acaba não colocando a mão na massa, mas esse... Quase que trazer um especialista daquele domínio que eu preciso, um especialista de domínio, que é o C-Level as a Service, então... ou... Talvez às vezes eu nem precise de um C-Level, mas esse especialista de... Então, eu sou conheço muito de cozinha, montei um restaurante. Não sei tocar. Sou um veterinário, abri minha clínica. Tive um problema. Sou um médico, uma clínica. Também tô com... Porque no Brasil, empreender é difícil e você tem uma empresa aquilo, né? Tem uma gama gigantesca de coisas, de contas a pagar, receber, logística. Então... Como você vê essa atuação do C-Level as a Service, de repente, até descendo um pouco mais para esses mais empreendedorismo de small medium business aqui, pequenas empresas, você acha que dá para fazer uma atuação mais um C-Level múltiplo, né? Que é um CXinho, não de experience... Porque eu sou seu conselheiro aqui para tudo, mas eu vou botar a mão na massa. Esse meio termo que eu tô tentando achar, eu tô sem um nome aqui. Nem sei se existe esse nome. Exato. Deu pra ver que você tá tentando achar. Um nome que não existe. Nem sei se existe, né? Mas eu vejo um futuro muito grande nisso. Ele estava comentando, é o C-Level Shared Service. É mais ou menos isso que eu tava tentando chegar aqui. É que o mundo vai dando nome para as coisas, mas não deixa de ser um shared service, não deixa de ser um consultor, né? Que agora a gente fala em C-Level as a Service. Eu acho que existe um potencial muito grande, tanto para as pessoas quanto para as corporações, né? Pelas razões que a gente já disse, eu pego fração de experiência, projeto, não estou vinculado à regulamentação trabalhista, né? Outro game, né? Outro game, outro pessoal, né? É empresa para empresa, né? Isso que é importante você falar, né? Isso. Você não vai onerar uma... Não vou. Eu vou trazer experiência, vou trazer braço importante. Caminho de pedra. Não vai ficar aprendendo, não tem teste, né? Exatamente. Você pode ter teste da hipótese, não da técnica, né? E aí, o que eu entendo? Eu vou misturar o tema aqui, mas para casar. No ecossistema está tudo misturado, né? Sem dúvida. Existe, que já foi mencionado aqui, um etarismo muito grande hoje, né? A gente falou das idades, que acaba, né, jogando. Então, eu acho que esse assunto etarismo, que eu acho que vai mudar, né? Mas eu acho que esse assunto etarismo, ele acaba jogando no mercado muita gente boa. Então, essas grandes empresas, né, essas empresas com grande experiência que oferecem para as pessoas incompetentes, chega uma idade X em que o cara é jogado no mercado, porque ganha muito, porque é a idade, porque é inovação, enfim, cada um tem lá a sua história, mas
Então, o mercado das grandes empresas, das multinacionais, acaba jogando, talvez etarismo é forte, mas ele acontece, mas ele acaba jogando no mercado muita gente boa. E muita gente boa que não necessariamente tem o sangue de empreendedor, que quer construir, quer fazer. Empreender para poucos. Por isso que eu fiz aquela pergunta. Sou conselheiro, mas sou empreendedor. É natural, não é uma crítica. Não, mas é isso que você está falando, né? Entendeu? Você usa, né? Então tem muita gente boa, sem sangue empreendedor, que está disponível no mercado e que as empresas médias para baixo tem um rol de pessoas para ser buscado enorme. Você já viu um filme que chama Um Senhor Estagiário? Já. Cara, é do caralho. O cara é bom pra cacete. O cara é do caralho. O cara é bom pra cacete. Muito bom. Dá baile em todo mundo e fica na dele. E no final a galera usa pastinha, você viu? A pasta é muito boa. Então existe, né? Muita gente querendo... E esses dias eu vi, conversando com alguém dentro desse meio, ele disse, cara, tem muita verdade nisso. Tem gente desesperada que precisa de trabalho, tem gente que não quer ficar em casa, tem gente que está querendo uma ocupação, tem gente que está querendo se divertir. E são os N motivos, Anila. Cada um tem seu motivo. Então, a verdade é que existe muita gente boa, até por etarismo, sendo jogada no mercado, e existe as empresas médias para baixo precisando de experiência, de vivência, e que tem esse estoque de pessoas sendo soltas no mercado. É aquela famosa não faz sentido algum. Mas, dado o modelo... É raro, mas acontece muito. Então, mas com o modelo trabalhista que existe no Brasil faz isso, né? Eu espero não criar polêmica, qualquer coisa a gente corta, mas assim, mas aí qualquer coisa é minha visão, né? É minha visão. Nada mais é do que ainda estamos no modelo de trabalho que existia mais de 500 anos atrás, isso. Mais de 200 anos ou 300 anos atrás, que vamos maximizar essa máquina pelo tempo útil de vida e depois jogar fora. Taylorismo, neo-taylorismo. Então, ok, vamos dessa parte. Vamos dessa parte em diante para não polemizar tanto. E o que não faz sentido algum. Todavia, aí eu vou pegar um outro gancho, tá? Vou fazer a pergunta dupla, mas a primeira é fácil. Você se formou no quê? No mundo técnico, no mundo humanas, exatas, não se formou? Qual foi a sua linha de estudo? E por quanto tempo da sua vida profissional até agora você vem estudando, vem construindo o seu intelecto? Cara, todo dia. Eu acho que eu me formei em administração na PUC em 91. Ou de 91 para hoje, muitos anos se passaram, né? São 35 anos, arredondando a conta aqui. Será que o que eu aprendi em administração em 91 ainda está valendo para enfrentar esse mercado, né? Então, eu fiz administração, acabei fazendo contábeis também. Sou graduado em contabilidade, nunca fui contador, mas me formei. E depois eu fui fazer mestrado, porque eu até tinha o sonho de dar aula, alguma coisa assim. Então, eu dava aula até em 2 faculdades. Depois parei para fazer o mestrado e nunca mais voltei para dar aula. Não ficou sem sentido, mas valeu como um exercício de conhecimento e de humildade. A jornada é boa, aquela que você desenvolve e pode ter opção de parar, eventualmente. Exatamente. Aquela coisa que conhecimento não ocupa espaço, né? Agora, essa ideia de lifelong learning ela é essencial e ela precisa estar dentro de cada um. Eu acho que não dá para esperar a corporação te dizer qual é a competência que você precisa e te fomentar e te ser sponsor da sua atividade. Você precisa correr atrás, porque você precisa se reorganizar, você precisa se reconstruir de tempo em tempo, porque as necessidades mudam, né? Então, quando eu dei conta nisso, eu estudei muita coisa, né? Então, eu de 2015 para cá, já vão dar 10 anos, né? Eu fui estudar administração geral na Kellogg, em Chicago. Então, fiquei lá 4 semanas estudando isso. Depois, eu fui estudar inovação em Harvard, que a gente precisava mudar um pouco. Inovação em saúde, lá no caso. Eu fui estudar People Analytics, a gente citou aqui agora, no MIT. Estudei no MIT também plataformas, na própria Kellogg. Eu estudei lá no São Judas, viu? São Judas.
Tô brincando. Ou seja, você foi atrás, é isso. New York Você University, eu investiu, estudei seja junto Data com a empresa ou Analytics, sozinho, você foi para cima. fiz a MP, o Advanced Management Program, no INSEAD, foi minha última formação. Estudei no INSEAD outras coisas também, como Cê- Venture Capital. Você lembra qual que é o tema que a gente estava, né? Do falta de conselheiro, excesso de conselheiro para empreendedor. Aí eu trouxe nessa visão de proposta e agora você acha que é por isso que você sempre fez isso, que você conseguiu se manter 20 e tantos anos numa empresa e que hoje você está fazendo uma transição já escolhendo onde que é? Não tenho dúvida que sim. Eu falei, o que eu aprendi lá em 91 na faculdade não me sustenta até certeza hoje. que não, né? Não precisa nem perguntar, né? Então a gente tem que correr atrás, correr o mundo, correr o Brasil, para poder atualizar suas competências. Se você tivesse ficado 24 anos na mesma empresa, porque, sei lá, nem por N Nem teriam motivo. deixado. É isso que eu ia falar. Primeiro que a gente não fica mais, né? A não ser se seja um filho do dono, pilote o Aston Martin. Herdeiro? Tem que botar o Aston Martin, senão não vai. E é isso, cara. O processo, pode parar. O processo de seleção, ele é em função do conhecimento. Isso. E você tem que buscar. E atitude, né? Não adianta eu falar, a corporação vai me dar aqui um número de cursos que eu preciso. Não existe isso. Você tem que correr atrás do seu. É muito raro, a não ser se você trabalha nas gigantes lá, ou as Big Four, ou as que estão perto ali, que tem aqueles programas gigantescos de treinamento. Mas senão é isso mesmo. Então é essencial para você poder continuar construindo, para você poder continuar naquela ambidestria, continuando com o amanhã, né? Para você se recriar. Se você não se recria, seu mundo acaba, porque o mundo à sua volta, o seu ecossistema se recria. Então, se você não recriar as suas competências, né, para se adaptar ao mundo do amanhã, não tem como. Alguém vai escolher para você, né? Entendeu? Então, ou você toma as rédeas da sua carreira, né? Eu acho que a carreira está na mão de cada um. Assim como a gente falou que o benefício tem que estar, né? O bem-estar na mão de cada um, a sua carreira também tem que estar na sua mão. E é difícil, né? Às vezes a gente tá falando, tem que fazer, tem que fazer. Cara, não é fácil, cara. Pro cara que está escutando a gente lá, ó. Se você não pensar na sua carreira, ninguém vai pensar para você. Ninguém vai pensar por você. Não tire isso da sua cabeça. E é essencial isso daí. É difícil. Às vezes eu me pego e falo, pô, eu criei uma empresa. Aí, pô, dá o trampo do cacete subir a empresa, organizar a empresa. Aí, às vezes, o pessoal vem perguntar alguma coisa, eu fico... tenho a menor noção do que ele tá falando. Muda. Então, tem que ir atrás, tem que entender. Mas saber também, eu não preciso querer saber algo de dimensão. Qual que é? Você tem que saber se posicionar e também para... Que aí, acho que essa questão você do tem que pensar. infelizmente existe. Mas como é que você se blinda um pouco disso? Isso. Se você não pensar em você, ninguém vai pensar, então segue sua vida. E aí né, a dica, né, do que você deu, acho que é um essencial. Vou te convidar agora para um momento que a gente tem aqui no nosso podcast, que é um momento... A gente está no mundo digital, né? Dizem, né? Várias pessoas dizem, né? Meu sócio é um que disse isso acho que 4 anos atrás. Eu falei, cara, se tu não inventou esse tema aí, você pegou no inconsciente coletivo, né? Que a gente caminha para o hiperdigital. E, né, é 5G, é quântico, IA, e IoT, a Microsoft aí que disse ela, né? O pessoal tá validando, mas a Microsoft vai mentir, que é do quântico, né? Estado da matéria, é o Tesla e a energia, daqui a pouco... Não acaba. Acho que todo mundo viu. Vocês estão sendo impactados pelo vídeo do cara lá na África que criou o carro movido a água? Não vi isso. Pô, o cara do país lá... Já vão acabar com ele logo. Então, só não vão acabar com ele que ele mora num país que é uma ditadura e acho que o ditador tá segurando a onda pra ele lá. Mas enfim, o mundo digital é o tema, né? Então, aqui a gente tem um game aqui que surgem temas do mundo digital. Alguns a gente passou, tá? E aí aqui a brincadeira até esse momento a gente foi mais expositivo, né? Construindo cenários, tá? Acho que aqui são pontos de vista mais rápido, né? Se a gente fosse falar assim, né? Quase assim, que insight você daria em relação a esses temas aí? Vamos ver o que sai? Espero saber, né? Vamos surpresa, ver. Assim? Ó, por acaso saiu aquele do teste lá que a gente fez, né? Você falou agora há pouco, né? Não é recriação, né? É
Criação. Né? É criar novamente. E às vezes não é criar novamente também, acho que é o continuar criando. Sim, continuamente. Qual que é a importância da arquitetura corporativa, da organização aí dos departamentos, das estruturas, para, junto com tecnologia, fazer a coisa acontecer? Eu acho que a arquitetura corporativa hoje, ela vive um momento de conflito, inclusive. Né? A gente está num momento em que a governança é cada vez mais exigida, né? Então você precisa se estruturar para que tenha essa governança de forma adequada, ao mesmo tempo que a agilidade, né, é necessária. Então, de bate-pronto, todo mundo quer ter uma organização ágil, que responde rápido. E não é que todo mundo quer ter, precisa ter. Né? Se eu não for ágil, se eu não responder rápido, se eu tiver decisões rápidas, eu fiquei para trás. Se eu ficar para trás, eu morro. Então, as organizações realmente precisam ser ágeis, precisa organizar a arquitetura corporativa, precisa estar voltada à agilidade e às decisões rápidas. Elas precisam pensar nisso e precisar da tecnologia para que isso possa acontecer. Ao mesmo tempo, existe uma situação de governança que é burocrática e que vem para emperrar a agilidade. Essa convivência do mundo ágil com a burocracia exigida por conta da governança, por conta da segurança da informação, por conta, né, do LGPD, enfim, todo esse mundo, né, SOC, as duas coisas. Então, tudo que existe isso, ela vem para emperrar por questões necessárias, ao mesmo tempo que precisa ser ágil. Então, eu acho que hoje, assim, na minha opinião, precisa ser ágil, precisa responder rápido. Ao mesmo tempo em que a governança vem para criar barreiras para esse andamento. Então, eu acho... Mas assim, barreiras não para impedir, né? Não, para levar... Para segurar, para dar confiança. Trilho, né? Para dar o ritmo, né? Para dar o ritmo e a continuidade, né? Isso, tem que ser... A gente precisa ser ágil, agora precisa ser ágil com confiança e com segurança. Senão a empresa entra naquela curva a 200 por hora, né? Vai lá embora. Então, eu acho que hoje a arquitetura ágil, que preserva a governança para segurança, confiabilidade, é a estrutura ideal. Eu não sei o quanto está todo mundo preparado para fazer isso. Eu acho que é um campo aí de exploração enorme para as consultorias. Essa temática de arquitetura corporativa, quem mergulhar e tiver... minha visão, tá? Não precisa nem ter muito conhecimento, não. Se tiver um conhecimento de mediana, já consegue posições interessantes no mercado, porque está sendo muito bem, principalmente se conectar com a governança, como você falou. Isso. Vamos que tem de ver de outra pergunta? Eu vou deixar você perguntar. Está estreando a faixa difícil, né? Está estreando. O bicho fala pra caramba, mano, difícil, né? É isso aí. Mas isso é bom. É o desenvolvimento de novas habilidades. É isso aí. Tá vendo? Até o 6º episódio, cara, era com muita experiência. Eu falo pra cacete, palestra, já fiz um monte de coisa. O novo é difícil. Sempre. Faz parte, então você tem que construir a cultura. A gente tem que estar aberto e pronto. Fica tranquilo, não precisa ficar vermelho. Eu sacaneando, né? Vamos ver o que tem de novo aí pra gente. Vai lá. Deixa pra ti. Essa daí é só bater o pênalti. Saúde física e mental no ambiente digital. Bom, caí com a pessoa certa para fazer essa pergunta. Por isso que eu falo que aqui não é inteligência artificial. Aqui já tem até o Alpermunice está conectado no futuro aqui. Os dois temos. Né? Bom, tá, vamos bater aqui, é para bater no gol, mas então chega a chovendo molhado aqui, você lançando aí a People, então, né, o quão importante você acha, é sacanagem perguntar, mas qual você acha que é a evolução do atual momento, se a gente não fizer uma guinada aí, porque essa questão de saúde física e mental, a gente está indo por um caminho que talvez seja você vê muita gente, índices de ansiedade batendo, né, recordes. Então, como você vê que as empresas podem atuar nesse caminho? Cara, é um pouco até que a gente passou, né? Eu acho que a experiência do colaborador te gera engajamento, te gera atendimento. Então, o bem-estar, né, num ambiente digital e conectado, ele é importante para que as pessoas se engajem, para que elas produzam, né? Sem querer ser neo-taylorismo, falar em pessoas produzirem, mas isso é importante, né? O resultado, no final das contas, é importante. E as pessoas, para gerar resultado, precisam de bem-estar. Elas precisam de uma boa experiência. Então, essa eu acho que é a adaptação ao futuro do trabalho, que a gente sempre diz, né?
antigamente, eu sou mais velho, a gente não convivia, talvez convivesse, mas ninguém falava, né? Mas assim, não era um assunto tão em pauta. Agora, com a vinda da NR1, agora que está entrando no mercado, isso não é uma questão só de opção, é uma questão necessária, por lei, inclusive. Mas eu acho que a gente não tem que, porque tem NR1, eu vou tratar disso. Não, é porque faz sentido. Porque faz sentido. sentido. O bem-estar do colaborador é essencial. E não porque eu gosto dele, que eu até gosto, mas não é só porque eu gosto. É porque eu preciso dele engajado. E ele engajado tem que sentir que existe resultado dos dois lados, para a companhia e para ele mesmo. Enquanto esse propósito não for unido, o que te interessa, o que interessa para a companhia, então vamos juntar as forças e vamos atender os dois objetivos, vai ser difícil esse engajamento, essa produção. E quando a coisa faz sentido, é difícil segurar o como. novo, né? Não tem como. E quantas pessoas a gente não escuta falando daquela depressão do domingo à noite? Por quê? Porque ninguém quer encarar a segunda-feira. Por quê? Então, eu gosto de dizer que você mede, né, a mensuração da cultura de uma corporação é medida como o colaborador se sente no domingo à noite. Né? Como ele se sente é o que mostra a cultura da sua organização. Esse tema é bem interessante e eu acho que assim, o modelo social que a gente... Modelo... Não é modelo social. O modelo de vida que nós temos hoje, ele é um modelo que ele força alguns cenários que eles são contra o que, de forma estruturada, trouxe a humanidade até aqui. Então, o ritmo está muito rápido, a incerteza é muito grande e a demanda por capacidade técnica é muito alta. Do outro lado, você tem uma condição do tipo, talvez não tive todo acesso a desenvolver meu conhecimento, não consigo tomar essas decisões, não consigo viver nas incertezas, porque é uma merda viver em incerteza, é difícil ser humano, né? Quem quer viver em incerteza e precisa da parada do tipo para ontem. Aí você tem o tsunami de um lado e o outro tsunami do outro. Dá aquela porrada no meio, né? 30% de... Cara, é assim, a pressão do dia a dia, o resultado exigido, né, a incerteza, isso não vai mudar. Né? Nós não vamos acabar com a incerteza, nós não vamos acabar com a pressão por resultado, nós vamos acabar com tudo isso. Então, a gente precisa trazer o bem-estar dentro desse contexto. A gente precisa fazer essas coisas se balancearem, porque isso não vai diminuir. Por exemplo, o resultado vai diminuir quando, gente? Nunca. Enfim, desculpa me meter aqui, esse tema eu gosto pra caramba. É que eu acho que as pessoas não têm o douto para, em geral, fazer as atividades. Aí por que ela tem medo da segunda-feira? Porque ela vai lidar com algo que ela não sabe. E ela fala, puta, eu vou ter que lidar com aquilo e eu não estou preparado. A falta de preparação. Isso? A galera sai da faculdade hoje, cara, você entrega um papel em branco, o cara treme, tem burnout. Concordo. Não é nada. Concordo. Você está exigindo o mínimo. A pessoa está aquela travada. A preparação mudou. Tanto que você vê, né? Itaú, XP, Bradesco, o Bradesco há muitos anos, né? Todos eles estão basicamente formando os profissionais de novo. Não é a formação do infantil, não. Ah, tu fez administração de empresa, legal, agora vem aqui, vamos aprender direito aqui, porque... A pessoa chega para você e fala assim, agora você precisa fazer o balanço, não sei o quê, e traçar a estratégia para o crescimento de 10 anos. Beleza, ó, já volto aí, você me apresentar o resultado. O cara pula pela janela. Isso, Se você não tiver com a janela trancada, vai pular, cara. O ponto é que eu acho que as pessoas deixaram de tratar isso que você está colocando como uma oportunidade. Mas né? Assim, quando veio alguma coisa, em vez de eu ter medo, eu tratar isso é minha oportunidade de aprender, de entregar isso, esse novo, ter essa motivação. Ninguém sabe, isso é novo, ninguém sabe. Ter essa motivação que vem de dentro para eu falar, caralho, ganhei uma oportunidade aqui, entendeu? Vou trazer uma coisa nova, vou expandir meu conhecimento. Então, a pessoa se retrai realmente... Mas o modelo que ela foi educada foi o modelo do professor. Professor, o que eu tenho que fazer? E aí você entra numa empresa que não tem a cultura de ter um professor personal que fazer. Dá isso aí. Entendeu? Mais que isso, né? Aliás, desculpa me meter. Fica a dica aí para quem está assistindo aí, dá para fazer tese de mestrado sobre o tema. E não só a cultura do professor, a cultura do certo e errado, né? Se você errou... Se você errou, errou é ruim, é punição. E quando que normalmente a gente aprende?
quando a gente erra, né? E vai entender o porquê. Se a gente acerta de primeira, a gente nem sabe por que a gente acertou. Aí é pior ainda. Então, Se você acertar de primeira, você não sabe, não faz ideia. no mundo de hoje, Pura cara, assim, aceita que você acertou, mas vai Eu tive pesquisar. um chefe. Vai Pesquisar, pesquisar, porque alguma coisa você fez errado pra ter acertado de primeira. Lá atrás eu tive um chefe, já muitos anos atrás, e depois vocês cortam se não tiver adequado, mas ele me dizia assim: Inocêncio, a melhor forma de aprender é pelo rabo. Mas é. Não, mas isso são os dois tipos. O pessoal, a gente fala, os dois tipos de conhecimento, né? É aquele que, né, que entra pelo aprendizado e o outro que pelo rabo, que é a dor, é vivenciou. É assim que funciona. Às vezes você não vai chegar naquilo que você está esperando naquela hora, mas aquilo formou um toolkit para o próximo desafio. Por exemplo, deu tudo errado, tu foi mandado embora. Ok. Aquele source que você teve faz parte do seu conhecimento. Na próxima jornada você já... Não Isso é quer dizer que vivência. você vai acertar, mas pelo menos você não é igual. Isso é experiência. É experiência, é vivência. E assim, às vezes a gente ouve, né? Fala assim, não sei o quê, não sei o quê, parece que eles não sabem. Eu vejo direto isso daí, cara. Que aquela empresa lá, os caras mudam estratégia e parece que eles não sabem por onde vão. Não, parte do princípio, não, eles não sabem onde vão. E eles não estão mudando de estratégia porque eles não querem acertar. É porque, cara, o negócio vendia a célula fotoelétrica da parada. Pô, a Tesla inventou um negócio que, cara, isso aí. Se você não mudar. Case da Kodak, né? Que vendia filme. Vamos descobrir um próximo aí, vamos ver. Vou deixar você perguntar se a sua pergunta foi boa. Tá bom. Dei sorte. Deu sorte? Dei sorte. Sorte aí. Gestão do Gestão de portfólio digital. Ó, essa tem uma dica boa embaixo aí, ó. Priorização de projetos digitais alinhados aos objetivos estratégicos, ou seja, né? Enfim. Não precisa ser digital, pode ser. Enfim. Né, hoje em dia a gente vê muita gente se preocupando em como é que eu vou executar. Então, execução tá legal, mas como você vê hoje, vou ver, né, sendo o cara principalmente o cara de planejamento ali, né, eu tenho tanto meu portfólio ali falava de priorização de projetos, mas eu tenho também, posso ir na linha de portfólio de produtos e serviços que a minha empresa presta. Mas vamos ali falar de portfólio de projetos, a parte de priorização. Como você vê isso tanto nas grandes corporações, por onde você passou, ou até a dica que você pode dar para essas empresas não tão estruturadas, que às vezes não tem uma área pensando só nisso, mas qual seria o melhor caminho das pedras ali para o pessoal seguir? Cara, eu vejo isso como um assunto extremamente preocupante hoje nas corporações. Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, se você não digitalizar, você não sobrevive. Uhum. E inclusive por uma questão de custos. Eu preciso digitalizar os processos para que ele seja mais ágil, mais rápido e menos custoso. Então, eu acho que a priorização tem que estar dentro disso. O problema que eu vejo aí de grande relevância é que as pessoas, as corporações, sequer têm mapeado quais são os processos que precisam ser digitalizados. Eles ainda não sabem o que precisa para poder priorizar, entendeu? Então, esse entendimento de sobrevivência, porque eu não acho que as corporações vão sobreviver se elas não digitalizarem os seus processos, por questões de requerimento de mercado, assim como por custos. Eu não consigo hoje ter 4, 5, 6 pessoas num processo que eu poderia fazer com uma. Uhum. Requer um investimento inicial, sim, é verdade. Então, eu acho que a priorização dos processos digitais deve ser prioridade zero nas corporações. Mas antes disso, as pessoas precisam ter certeza quais são os processos que podem ser digitalizados. Então, eu acho que as corporações deveriam, sim, e aí talvez entre um as a service, entre consultorias, enfim, que possa auxiliar as corporações para que elas possam. Quanto à prioridade? Zero. Sem isso, as empresas vão cair. O Brasil, eu acho, tem uma mania de querer fazer tudo sozinho, o brasileiro. É porque aqui a gente é uma consultoria, né? Um dos pilares é uma consultoria. Não, é porque aqui é diferente. Não, cara, não é. O problema é igual em toda empresa, principalmente se você pegar empresas da mesma indústria, mesmo segmento de mercado, o problema é exatamente o mesmo. E, conceitualmente, deveria, por obrigação, ser o mesmo.
Porque a diferenciação estaria nas questões do produto, atendimento e tal. Ah, não, é que aqui o nosso processo é diferente. Cara, então muda o processo, Não é. torna ele o mais comum Não possível. vai sobreviver. Porque senão você tá mexendo, você tá... Ah, tem um processo, ano que vem tem outro processo, agora instala o RP, 2 anos depois desinstala o RP. Cara, legal. Quer gastar dinheiro, show, mas enfim. Isso- Acho que aí aquele trabalho consultivo que você falou é onde entra. Por isso que não é opção. Isso é sobrevivência. tira uma foto, né? Chama um cara desse expert e ilumina Pra tudo. entender. Tá tudo preto, tudo vazio. Tal. Vamos entender onde tem produtividade aqui, onde tem eficiência, como é que eu posso digitalizar. Para mim não é opção, é sobrevivência. Se o cara não entrar nisso, não der prioridade, aí o cara vai, mas por onde eu começo? Começa por onde você precisa. Começa onde você está apertando o calo. A melhor otimização... Como é que o Elon Musk falou? Não é o Elon Musk, né? Mas ele cita bastante. É o melhor... Não faz sentido se eu otimizar aquilo que não deveria existir, né? Então, a galera entra, começa a fazer uma coisa, aí no meio do caminho, puta, já foi. Pergunta para o especialista, já vai um passo. Eu preciso de agilidade no processo, eu preciso melhorar a margem, por exemplo. Já tem caminhos para isso, já são regras conhecidas. Como eu faço isso se eu não digitalizar meus processos? Tem um tema, até para convidar para a gente ir para o último tema aí, para, né, a gente explorou, acho que bastante tempo para finalização. Tem um tema que normalmente é um sorteio, mas eu vou dar vou dar o sorteio Vai do malandro. fraudar o sorteio. Vai ser o sorteio da tela touch, é desse aqui, ó. Já tem. Você viu? Você sabia que era touch? Não, essa não é. Pra mim é nova. Essa aqui é a tela touch. Entendi. Valeu. Cara, não tem como sair de hoje num bate-papo que a gente fez sem falar de automação e inteligência artificial. Aqui, acho que você não é digitalização de processo, então, acho que numa linha mais ampla, qual que é a sua visão? Você tem algum ponto de visão que você acha que é forte em relação a essa temática de inteligência artificial? O mundo vai acabar? Não vai acabar? Como é que faz? Fugir um pouquinho daquela história do tipo, não vai substituir. Porque vai sim, cara, já está substituindo, mas que ponto? Eu acho que... Eu não entendo porque as pessoas trazem esse assunto de a inteligência artificial vai substituir o trabalhador. Gente, a tecnologia substitui o trabalhador desde que ela existe. Sim. Eu sou do tempo que fazia vestibular em cartão perfurado e tinha uma pessoa que punha lá na matriz para saber quantos pontos você tinha. Essa pessoa perdeu o emprego, porque agora é digital a sua prova, né? Então, isso é normal. A tecnologia substitui as pessoas desde que ela existe, certo? Então, eu não entendo porque as pessoas temem isso agora, porque é um temor que existiu a vida inteira. Então, isso não é uma questão da gente entender que chegou uma tecnologia nova, vai substituir. Isso, para mim, é blá, blá, blá. Isso não existe. O que existe é performance, né? Eu acho que as pessoas que não engajarem na inteligência artificial não vão sobreviver, porque esse é o futuro. Não tem como ser fora disso. Agora, eu vejo um grande desafio na inteligência artificial, que é como eu fazer dinheiro com a inteligência artificial, né? Existe hoje a inteligência artificial muito clara na eficiência e na produtividade. Sim. Então, cara, eu até vi um trabalho esses dias em que a última vez que ele foi feito, precisou de 6 pessoas com uma dedicação de 2 meses, foi fazer cargos e salários e definição de competências, companhia. Com a inteligência artificial, faz uma pessoa só em 5 dias. Então, isso é eficiência, isso é produtividade. Talvez tenha saído melhor. Não, provável. Muito Usa provavelmente. Paint ainda de mercado. Nuances, né? Nuances bem mais... Então, a gente vê muitos casos práticos, muito de mercado, na eficiência e na produtividade. E eu preciso disso. Ninguém tem dúvida disso. Eu acho que fica o desafio da inteligência, da sobrevivência, é como fazer dinheiro com isso. Não a economia, mas sim dinheiro novo. Eu tenho visto muito poucos casos de dinheiro novo, de crescimento de receita. Que aí geraria mais empregos e novas oportunidades. Então, esse é o ponto. A inteligência artificial, ou seja, a tecnologia substitui o homem há muitos anos. Não é essa aqui o AI, todas elas. Sim. Mas se a gente não achar o caminho de trazer dinheiro novo, receita nova, crescimento com ela, porque eu trago o quê? Encolhimento, economia, produção, produtividade, eficiência, que é mais margem. Mas eu não estou trazendo mais receita. Existe caso, lógico que existe caso. Bom Não, ponto. mas é claríssimo, muito legal, assim, e muito nobre aí a sua visão. Né? Existem casos, Achei sim, legal, de gente cara. que traz receita nova, que eu até já vi alguns, mas, Sim, mas são ainda escassos, raros. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Aí, ainda na linha nessa linha que você trouxe, porque eu achei muito legal, cara. Assim, me surpreendeu até esse viés, porque eu nunca tinha olhado nessa ótica. Será que
a gente tem esse uso no momento porque ela foi criada para isso? Eu não sei dizer, não tenho história se ela foi criada para isso, mas ela é usada para isso. Não, é uma pergunta Mas... espectro, não é filosófico, mas é... Talvez. Porque acho que, não, se a gente vai vendo aonde está atacando, é coisas que era nitidamente para grande... Isso eu guardei muito o que você falou. Casos de eficiência para ganho de margem. Isso. Isso é o foco. Novos itens de receita. Isso. Menos gasto, economia sem de custo, mas a gente vê pouco ainda. É caso comum, diminui o call center, coloca atendimento no WhatsApp, por exemplo. Né? Chatbot, bot, AI bot, enfim. É legal, a economia está super certo. Quem não fizer isso não vai sobreviver. Mas a gente precisa ter essa evolução. Né? Eu acho que essa evolução é essencial, porque senão só vai substituir. Eu preciso substituir e crescer. Né? Precisa ter um do outro lado. Né? E as pessoas aprenderem a ser... como é que é o termo que eu uso? Serem maiores. Né? As pessoas aumentadas, é o que eu queria dizer. Então, as pessoas serem aumentadas pelo uso de AI é essencial. Então, as corporações vão achar receitas, caminhos novos, e as pessoas passam a ser aumentadas. Então, o futuro passa por aí. Para mim, AI passa mais ou menos por esse lado. Você está preparada para ser aumentada pela AI? Porque se você não estiver preparada, a casa vai cair. Eu preciso ser mais forte. E a AI pode me deixar mais forte. Pode me suprir lacunas de competências e de agilidade e de produtividade se eu for uma pessoa aumentada. Como eu posso ser aumentada? Com AI. Então, não corram no AI. Abracem e sejam aumentada com ela. Eu vou ter que fazer uma observação. Cara, é muito legal esse termo que você usou, pessoa aumentada. Nasceu agora ou você já tinha, já tinha lido do tema? Eu já postei sobre isso. Ah, que legal. Eu não conhecia essa referência. Pô, muito legal, cara. Eu falo que os podcasts legais... Até porque é normal, vai dando a tranquilidade, a gente vai sabendo mais. Só aqueles que a última frase é o ápice do programa. É o motivo do próximo. Cara, só esse tema aqui do pessoal aumentado para reunir o pessoal da área de gente de gestão, pessoal da parte de administração da empresa, dá para fazer neurociência, dá para fazer um monte de coisa aqui. Para falar a tarde inteira. E nesse momento aí das pessoas aumentadas, eu queria agradecer sua participação. Eu agradeço a oportunidade. O tempo voa aqui, eu tô olhando aqui, a gente está a mais ou menos não, exatamente 82 minutos, 2 segundos e assim vai. E de temas assim, eu acho que acredito super relevantes, né? Super. Queria parabenizar pela sua jornada, né? Uma jornada de intraempreendedorismo e recriação, né? E sempre. Certamente desejar muita prosperidade aí na sua jornada aí como empreendedor na People ou em outras que vierem aí. E aí, para quem quiser te encontrar, que rede social que é legal para te encontrar? Quem quiser ter você como conselheiro também, como que faz? Legal. Manda a dica aí para a turma aí. Olha, eu sou ativo no LinkedIn, então a melhor forma de encontrar é Marcos Inocêncio no LinkedIn, né? /Marcos Inocêncio, é onde vocês me encontram. Eu tenho lá chama People Experience, ou PX, a minha newsletter, e lá eu sou ativo, tem post, me encontra facilmente por lá. Tá. Beleza. Maravilha. Valeu, Messi. Obrigadão aí. Eu que agradeço a Prazer oportunidade. te receber aí. Obrigado. Estar com vocês aí. Galera, e com essa proposta de ser uma pessoa aumentada, a gente encerra aí o episódio de hoje. Muito obrigado aí pela atenção e valeu novamente aí, foi um show aí. Obrigadão. Tchau, tchau.